A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 5, que tem como título A Verdade que Liberta. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2025 e agora, nesta lição, nós vamos nos aprofundar no Evangelho de João, que estamos estudando na revista como um todo. Aqui na lição número 5, nós vamos estudar alguns trechos do capítulo 7 e do capítulo 8. Vamos falar sobre a verdade que é o Evangelho, que é o próprio Cristo, que liberta o homem, no caso o ser humano, da escravidão, do pecado. Então é uma lição muito boa, uma lição maravilhosa, aprendi muito nessa lição e convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que você vai aprender muito aqui também. Eu vou ministrar a aula passando em cada tópico e subtópico da lição, explicando em detalhes para que você possa entender o assunto na íntegra. Quero fazer aqui uma observação sobre o dia da postagem da aula. Esta aula está sendo gravada na sexta-feira à tarde. Infelizmente, eu tive um problema na gravação na quarta-feira. Eu gravei, mas no meio da gravação deu um problema e eu não consegui finalizar o vídeo. E aí depois veio o feriado do dia 1º, viajei, enfim, não consegui gravar antes. Estou gravando agora na sexta-feira à tarde, pretendo postar ainda nessa sexta, né? Talvez não dê certo, eu poste no sábado, mas enfim. Eu sei que isso é ruim para alguns irmãos que gostam de estudar com antecedência. O pessoal que acompanha o canal há muito tempo aí, sabe que a gente sempre postou no início da semana que isso ajuda bastante. E ultimamente eu tenho postado o vídeo muito atrasado, né? E justamente por causa de problemas pessoais, problema no computador, problema que acontece assim da última hora, e aí eu acabo gravando na quinta ou na sexta-feira. Então, para que esse problema seja minimizado, eu estou pensando em uma nova estratégia e eu preciso da sua opinião. Gostaria aqui de fazer uma pequena observação sobre isso e eu preciso da opinião de você que assiste. É assim, eu gravo vídeo usando o slide. O slide a gente não consegue adiantar. O slide ele dá muito trabalho, são 10 horas de trabalho. A gente faz 2 slides, além de várias outras coisas aqui. Então, não conseguimos adiantar o slide. Já tentamos várias vezes, não conseguimos. Mas o slide sempre fica pronto na segunda-feira. Então, eu espero o slide ficar pronto para gravar o vídeo. No entanto, tem algumas semanas que eu estou muito tranquilo. Eu consigo gravar 2, 3 vídeos na mesma semana. Então, eu conseguiria adiantar as aulas em vídeo, mas sem o slide. Então, assim, pode ser, né, que nas próximas aulas eu consiga fazer isso. Não é certeza, mas talvez eu consiga adiantar algumas aulas, porém sem o slide. Então, eu vou gravar me filmando, eu ministrando a mesma aula, seguindo os tópicos, tudo detalhado, como sempre aconteceu, porém sem o slide. O slide vai ficar pronto, tá? O slide vai ficar pronto, só que o vídeo seria gravado com antecedência, para que não tenha atraso. Quando chegar na segunda-feira, seja postado o vídeo e o slide, né? Só que aí seria uma aula diferente, uma aula sem o slide, e aí eu gostaria de saber da sua opinião. Será que é bom? Será que vale a pena? Ou eu mantenho esse formato do slide, espero o slide ficar pronto, eu continuo fazendo, né, o vídeo, né, com o slide, esperando o slide, tá? Só deixando bem claro que se eu gravar antes do slide, a aula vai ser a mesma, só que eu estarei aparecendo sem o slide. Quando for na segunda-feira, os dois serão postados juntos, tá? A gente sempre posta o slide no site, o vídeo no site e no YouTube. Feita essa observação, deixe seu comentário, preciso saber a sua opinião. Qualquer coisa, manda mensagem no nosso WhatsApp também, dizendo o que você acha, porque se eu fizer dessa forma, eu acredito que eu consigo adiantar várias aulas e aí a gente não atrasa mais. Vamos lá, vamos começar aqui, né? O slide ele é o slide baseado na revista, com imagem de qualidade. Você pode usar na sua aula, tá? Você pode ministrar uma aula com slide em PowerPoint. Esse slide que eu uso aqui, você pode usar na sua aula. Quem é assinante do EBD em Foco, além de acessar o conteúdo gratuito, que a gente tem muito conteúdo gratuito, que é subsídio em vídeo, áudio, PDF, enfim, uma vasta quantidade de conteúdo extra dentro da plataforma. Além de acessar tudo isso, você acessa também o slide em PowerPoint de adultos e jovens e vários bônus, como slide de escatologia, discipulado, sermões, curso básico e cursos de vários temas. Temos slides antigos também, que a gente produz desde 2016, os slides da CPAD. Então, acesse o nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem o link para falar conosco no WhatsApp. E nós temos também o aplicativo. No aplicativo, você acessa todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. Seja assinante ou não, o conteúdo está disponível no aplicativo. Quem é assinante acessa o conteúdo de assinante, quem não é assinante acessa o conteúdo gratuito no aplicativo. Então, basta procurar na Play Store, EBD em Foco e baixar o nosso aplicativo. Vamos para o textuário que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32.
esse versículo é muito conhecido. Eu acredito que depois de João 3,16, esse aqui é o segundo versículo mais conhecido aí do Evangelho de João, né? Tem João capítulo 1, versículo 1 também. Enfim, são alguns versículos que ficam na nossa mente e a gente precisa entender o que isso realmente significa. A verdade prática diz assim: o Verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Então é isso, né? O Verbo divino, que é o próprio Cristo encarnado, ele é a própria verdade, ele é o Evangelho, ele apresentou Deus de forma verdadeira para nós, e isso, né, traz libertação para a nossa vida. Leitura bíblica em classe se encontra em João, aí aqui os versículos quebrados, né, 7, no caso João 7, 16 a 18, depois 37, 38, depois João 8, 31 a 36. Apesar de que o escritor da revista cita outros versículos aqui dentro do capítulo 7, capítulo 8 de João, durante a aula. Então, vamos avançar aqui, porque durante a aula a gente vai ler aí bastante dessa passagem. Recomendo você ler todo o capítulo 7, todo o capítulo 8. Introdução. O Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. E, de fato, João, ele fala muito da questão da verdade, né? Ele apresenta a verdade, ele apresenta Cristo como sendo a verdade. E ele começa lá no capítulo 1, versículo 14, quando ele diz assim, ó: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ali ele já apresenta o Verbo cheio da verdade. E ele vai falando dessa verdade o tempo todo. Lá no final, quando Pilatos está julgando Jesus, ele olha para Jesus e fala assim: o que é a verdade? E a verdade estava diante de Pilatos. Então, assim, João apresenta o tempo todo Jesus como sendo essa verdade. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecado. Então aqui está bem resumido o que vai ser tratado mais na frente, né? Claro, é uma introdução, mas só para a gente contextualizar, na lição anterior nós estudamos o milagre da multiplicação dos pães. Esse milagre aconteceu na Galileia. Jesus saiu de Jerusalém e foi até a Galileia. Ele passou por Samaria, que ele conversou com a mulher samaritana, que nós já estudamos também. Ele ficou um tempo ali na Galileia. Nós não sabemos exatamente quanto tempo. No livro do D.A. Carson, o comentário dele, ele diz que ficou em torno de 6 meses. Ele faz esse cálculo baseado nas festas, enfim, né? Até mesmo porque nessa lição aqui, a gente vê que a ocasião que leva Jesus de volta a Jerusalém é justamente a festa das cabanas. Então, assim, é uma festa relacionada a uma colheita e, baseado nisso, nessas evidências, os teólogos conseguem calcular mais ou menos o tempo que Jesus ficou ali na Galileia. E quando Jesus vai até Jerusalém, ele justamente é confrontado pelos fariseus lá no templo, ensinando lá no templo, sobre essa verdade, a verdade que liberta. É nesse contexto que João 8,32 está lá escrito, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ali Jesus está conversando com os fariseus. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Então, assim, quando a gente fala da verdade que liberta, a gente está falando da liberdade em Cristo que nós, né, temos ao crer em Jesus como Salvador. Somos libertos do domínio do pecado e temos, de fato, liberdade. O mundo não tem liberdade. O mundo vive na escravidão, mas nós somos livres. Tópico 1. Jesus, a verdade em Jerusalém. 1.1. Da Galileia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. João capítulo 7, versículo 1. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Só lembrando que a gente falou lá na primeira aula que o Evangelho de João destaca o ministério de Jesus em Jerusalém. João não fala muito de Jesus na Galileia, diferente dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas destacam o ministério de Jesus na Galileia. É questão de ênfase. Observe que João fala ali no capítulo 6 da multiplicação dos pães, tal, do ensino de Jesus ali na Galileia. No capítulo 7, João já relata um pouquinho ali de Jesus na Galileia e já volta para a Judéia. Então, a gente observa que o destaque realmente está na Judéia. Jesus passou um tempo na Galileia, mas logo em seguida João
vai destacar essa ida de Jesus, né, para a Judéia, e Jesus permaneceu um tempo na Galiléia justamente por causa da perseguição dos judeus, porque os judeus estavam realmente já ali, né, perseguindo Jesus, no caso, os fariseus principalmente, né, perseguindo Jesus, já procuravam matar Jesus, mas não tinha chegado a hora, não era o momento dele ser entregue à morte, né? Apesar dos conselhos dos irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à Cidade Santa, mas sob a orientação do Pai. Aqui é importante a gente ler os versículos 5, 6, 7 do capítulo 7. Eu não coloquei aqui no slide, questão de espaço mesmo, mas eu vou citar aqui esses versículos só para a gente entender melhor, né, o que o escritor da revista está querendo dizer aqui. Os irmãos de Jesus chegaram para ele e falaram assim, né, se você quer ser conhecido, né, você tem que fazer as coisas para aparecer, não faça em oculto. Né, lá no capítulo 7, versículo 4, eles falam assim, ó, se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Vale destacar que os irmãos de Jesus não tinham se convertido ainda. Eles não estavam ainda convencidos de que, de fato, Jesus era o Messias. Então, aqui, eles estavam com uma opinião humana, uma opinião carnal. Você tem que ir para Jerusalém, tem que aparecer, tem que fazer as coisas, né, de forma visível. E aí Jesus responde assim, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O tempo de Cristo não estava pronto ainda, no sentido de que ele ainda tinha um ministério pela frente, e esse tempo, como a gente vai ver daqui a pouco no próximo slide, é uma referência ao seu sacrifício. Ele fala assim no versículo 8, ó, subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Só que assim, a gente sabe que depois Jesus vai à festa, mas Jesus não vai à festa sob a influência dos seus irmãos, ele vai à festa cumprindo a vontade do Pai, que é o que ele faz o tempo todo. E sabemos que nessa festa especificamente, Jesus ainda não é crucificado, porque ainda não havia chegado o seu tempo de ser entregue ali à morte. Diz assim, ó, assim, em obediência ao Pai, em todas as situações, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, que era uma festa que estava relacionada à colheita. João capítulo 7, versículo 10 diz, ó, mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Então Jesus foi sozinho depois, em oculto, bem discreto, ele não foi como seus irmãos tinham falado para ele fazer. Então ele foi em obediência ao Pai. Essa festa é uma festa muito importante, atraia muitas pessoas. É uma festa que está prevista no Antigo Testamento, não lembro agora a passagem, mas em Levítico, em Êxodo, fala dessa festa, que o povo deveria ir até Jerusalém, construir cabanas, passar uma semana nessas cabanas, lembrando da época que eles estavam no deserto, morando em cabanas, e nessa mesma época também tinha a colheita da uva. Então, eu acho que era da uva e da cevada, se não me engano, não lembro se era da cevada, mas enfim, eram dois frutos que eram colhidos nessa época, depois a gente dá uma pesquisada aí, mas assim, era uma festa muito importante, atraía muitas pessoas. Então, essa festa era uma festa importantíssima, além da festa da Páscoa também, que era outra festa importantíssima naquela época. As pessoas sempre estavam indo a Jerusalém, indo ao templo, e atraía multidões. Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Então, assim, Mateus 20, 18 confirma isso, né? Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. O escritor da revista colocou aqui duas passagens, Mateus 20, 18 e João 8, 20, mas é porque essas passagens, elas meio que se complementam, né? Porque assim, ó, enquanto Mateus 20, 18, que é o que está escrito aqui, está bem claro que nessa época que Jesus está indo para ser morto, em João 8, 20, Jesus já está explicando que não é nesse momento que ele vai ser morto. Ele fala assim, ó, essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Ou seja, nessa festa dos tabernáculos, ainda não havia chegado a hora de Jesus. Ele ensinou aquilo ali tudo, causou um alvoroço, o pessoal não gostou do que ele falou, mas ele não foi preso. Mais na frente, na outra festa, que é a festa da Páscoa, que acontece depois, aí sim, né, que Jesus é levado à morte, como está em Mateus capítulo 20, versículo 18. E só uma curiosidade aqui, né, só uma curiosidade. Geralmente, nós falamos que o ministério de Jesus teve 3 anos. Isso vem a partir do Evangelho de João.
João que cita 3 Páscoas. Então, assim, como João cita 3 Páscoas, Jesus indo a Jerusalém em 3 Páscoas, né, e na terceira é a que ele morre, o pessoal deduz que o ministério de Jesus teve 3 anos. Essa informação não tem nos outros evangelhos, somente em João. Então a gente deduz a partir disso. No entanto, João cita uma festa e ele não diz se é ou não uma Páscoa. Eu não vou lembrar aqui a referência agora, depois eu posso até deixar nos comentários essas referências a essas festas. No caso, as Páscoas, né, as 3 Páscoas, e uma outra festa que poderia ser uma outra Páscoa. Se for, o ministério de Jesus pode ter tido 4 anos. Tá? Então, não existe consenso. Alguns dizem 3 anos, outros dizem 4 anos. Mas nós não sabemos exatamente, né, quantos anos, né, Jesus teve de ministério. A maioria aceita 3 anos, baseado nessas 3 festas de João. Mas se a 4ª festa que João cita for uma festa da Páscoa, podemos deduzir aí aproximadamente 4 anos. Feita essa observação, vamos para o tópico 1.2. A verdade na festa dos tabernáculos. Nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que, durante a festa, subiu ao templo e começou a ensinar. João 7,14, mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Aqui a gente precisa destacar algumas coisas. Quando diz que Jesus estava ensinando no templo, não significa que ele ia lá no púlpito e ensinava para todo mundo. Não era isso. A gente tem essa mentalidade às vezes, né? Jesus está no templo ensinando. A gente pensa no templo como se fosse uma igreja nos dias de hoje. E não era assim. O templo, na verdade, era algo grandioso e tinha o pátio externo ali, tinha um pátio externo, um pátio interno. Nós teríamos que olhar o mapa para entender melhor. E nesses pátios ficavam os rabinos ensinando. Então, assim, era um espaço grandão e ficava vários rabinos ensinando. Era normal, era natural ter os rabinos ensinando no templo e as pessoas ao redor assistindo o ensino daquele rabino que ele mais gostava. Ele falava assim, eu vou lá assistir o ensino do rabino fulano de tal, eu vou do rabino fulano de tal, que eu acho que ele é melhor e tal. Então, assim, não é de hoje, né, que as pessoas preferem pastor A ou pastor B, né? Não, pastor A é bom para pregar, não, pastor B eu não gosto, tá? Só vou no culto no dia que o irmão fulano prega. Naquela época também era parecido, né? Porque o templo, na verdade, era o local de sacrifício. No templo não era um local de cultuar no sentido de ter um ensino, ter uma estrutura de liturgia, não era isso. A liturgia acontecia mais na sinagoga. Na sinagoga, eles cantavam um hino, faziam uma leitura, faziam uma exposição. Então, quando Jesus ensinava na sinagoga, aí sim era ele sozinho, falando lá, né? Paulo ensinava na sinagoga, então tinha essa estrutura diferente. O templo não, era um pátio grandão e as pessoas sentavam para ouvir os rabinos. Jesus entra ali como mais um rabino. É isso, basicamente, Jesus está lá, dentre vários rabinos ensinando, ele está lá ensinando também. Só que ele chamava a atenção, tá? O ensino dele era diferente e muitas vezes ele atraía a atenção de muitas pessoas. Vamos lá. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Por isso afirmou, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7,16. Então Jesus ele se destaca ali porque a doutrina dele não é uma cópia das doutrinas dos rabinos anteriores. Os rabinos que ensinavam ali faziam uma cópia dos outros, que é normal, é natural. Basicamente, às vezes o que eu prego na igreja, eu li um livro de um pregador, um comentarista, né? Eu sempre cito aqui, por exemplo, D.A. Carson, Wayne Grudem, Miller de Erickson, eu estudei o que esses caras escreveram e vou ministrar aula aqui e tudo mais. Não é errado, o que os rabinos faziam não era errado, né? Eles estudavam os anteriores e estavam ministrando ali. Mas Jesus vem com uma doutrina que é diferente, algo totalmente inovador. E ele fala, essa doutrina não é minha, é do Pai. O Pai que me enviou e me deu essa doutrina e eu estou ensinando ela para vocês. Ela é do céu, é diferente. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. Então, havia essa crença ali. As pessoas que seguiam Jesus, nem todo mundo achava que Jesus era o Messias enviado. Alguns falavam assim, não, ele é um grande profeta, aceitava ele como profeta. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Eles não sabiam, mas o Verbo encarnado estava diante deles. Ele era realmente o Filho de Deus e tudo que ensinava continha a única verdade
que o mundo desconhecia. Então, assim, tudo que o mundo precisava saber estava em Cristo. Estava ali a verdade diante deles. A doutrina de Jesus perfeita, completa, plena. O que a gente tem hoje são trechos. O que nós temos hoje são pequenos pedaços do que Jesus ensinou. E já é maravilhoso, já é extraordinário, já muda vidas. Imagina estar diante do Mestre ouvindo o ensino completo. O Sermão do Monte, que é algo maravilhoso, que a gente lê e fala, nossa, que coisa maravilhosa. A gente lê o Sermão do Monte, que 15 minutos, 20 minutos? Muito provavelmente Jesus ensinou por horas. Entende? O que a gente tem é um resumo do que Jesus ensinou. Não são as palavras de Jesus na íntegra. São resumos, são ditos de Jesus que foram preservados pelos apóstolos, segundo a orientação do Espírito Santo, e nós temos aqui hoje. Mas, assim, diante do Mestre, eles tinham um conhecimento muito mais pleno e mais completo. A igreja primitiva tinha um conhecimento muito mais completo que Jesus ensinava, porque muito que os apóstolos falavam ali para eles, nos cultos e tudo mais, nas reuniões, era justamente algo que eles ouviram diretamente de Jesus, e não necessariamente está escrito em algum lugar. Então isso foi perdido no meio do caminho. A tradição que nós temos é o que está escrito na Bíblia. Então, assim, Jesus trouxe uma verdade realmente transformadora, e essa verdade estava diante deles. Às vezes a gente lê o texto bíblico e fala assim, nossa, os fariseus se irritavam com isso aqui. Na verdade, era aquilo ali e muito mais que tinha acontecido mesmo. O João fala isso, né? Tem um momento que ele fala que se tudo que Jesus tivesse feito fosse escrever, os livros do mundo não caberiam. Eu acho que é mais ou menos assim que ele diz, depois a gente pode conferir os versículos. Apenas o Filho de Deus poderia declarar, eu sou a verdade. João 14:6. A gente vai ler esse versículo mais na frente, mas adiantando aqui a explicação dele, né, Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho que mostra Deus, que apresenta Deus. Somente ele é esse caminho, somente ele é a verdade, somente ele é a vida. O caminho, a verdade e a vida. Então ele se apresenta como essa verdade, a verdade que liberta. O evangelho sou eu sou o próprio evangelho. Tem até um livro, eu não sei se é do R.C. Sproul ou se é do John Pipe, que ele fala assim, Deus é o evangelho. É justamente isso, né? A ideia de que conhecer a Deus é conhecer a Cristo. E conhecer a Deus significa conhecer o evangelho. O próprio evangelho é o próprio Deus. É um relacionamento com Deus na integridade. Tópico 1.3, vivendo na verdade. Os versículos 16 a 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Vamos ver aqui em detalhes. Esta doutrina provinha do Pai, e para cumprir a sua vontade, era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. João 7,17 diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então aqui Jesus está explicando, ensinando ali que a doutrina dele é diferente, que a doutrina é do Pai. Ele diz, se você quer fazer a vontade dele, a vontade de Deus, você vai conhecer essa doutrina verdadeira. Pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. Ou se eu falo de mim mesmo. Se você está conectado com Deus, você sabe que aquilo que eu ensino é de Deus. Porque se você não pertence a Deus, você vai negar o que eu ensino. Então, conhecer a Cristo é conhecer a Deus. Tá? Quando os judeus negaram a Cristo, eles negaram o próprio Pai. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que, através do Espírito Santo, se faz presente em nós hoje. Então é isso, né? Jesus está presente em nós hoje, ele é a verdade que liberta. E vale destacar aqui que essa verdade ela se faz presente porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque nós temos a revelação dessa verdade na Bíblia Sagrada. Então nós podemos concluir que nós temos essa verdade de forma íntegra, completa, plena, e nós podemos desfrutar dessa verdade hoje, da libertação em Cristo, né? A verdade que liberta da escravidão do pecado. Por isso ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Então, viva a verdade, viva Cristo, viva o Evangelho. Não seja aquela pessoa que tem uma fé vaga, uma fé nominal, mas que tem uma fé prática, uma fé verdadeira, uma fé que leva a agir de forma diferente. Então, conhecer a Cristo é ter um relacionamento com Cristo, é agir como Cristo agia. Tópico 2, Jesus,
a verdade diante dos escribas e fariseus. 2.1, a verdade no episódio da mulher adúltera. Vamos lá. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus. Então Jesus se apresenta como essa verdade, ele é a própria verdade, desde quando ele nasceu, ele é apresentado como a verdade. João mostra isso lá no capítulo 1, versículo 14, como eu já li aqui. E Jesus é posto à prova diante de uma situação bem complicada. Enquanto ele ensinava, uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, olha só onde está aqui, o pátio do templo. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. Então assim, Jesus está lá ensinando, de repente chega lá os escribas e fariseus, apresentando a mulher que estava em adultério para ser julgada de acordo com a lei do Antigo Testamento. Vamos lembrar um pouco aqui o que a lei dizia. A lei dizia o seguinte, que se a mulher ela traísse o seu marido, a mulher casada traísse o seu marido, ela deveria ser morta. No caso, ela seria julgada e seria morta. Era a pena de morte para o adultério. Só que não diz que deveria ser apedrejamento. O texto não diz isso. No caso, a mulher casada. O apedrejamento era uma pena de morte prevista para uma mulher que era noiva. A mulher que era noiva, e ali a gente lembra de Maria, que a preocupação dela, que ela era noiva de José e se achou grávida. Então essa era a preocupação de Maria, porque a lei dizia que a mulher que era noiva deveria ser apedrejada se ela traísse, no caso, se ela praticasse o adultério. Foi apanhada em adultério, é noiva, ela e o homem que estava com ela deveriam ser levados para julgamento público e apedrejados. Nós não sabemos exatamente se esse é o caso, se os judeus estavam de fato seguindo a lei ao pé da letra ao apresentar essa mulher. Aqui o homem não aparece. Será que ele fugiu? Será que ele correu? Ou será que, no caso que eles estavam cobrindo o homem, uma sociedade machista, era bem provável que queriam condenar somente a mulher e não condenar o homem. Existe essa possibilidade também. De fato, só aparece lá a mulher. A lei dizia que era a mulher e o homem, mas eles só aparecem lá com a mulher. Vale destacar que o cumprimento da lei, nessa época aqui, não necessariamente seguia exatamente o que estava na Bíblia, no caso do Antigo Testamento. Até mesmo porque eles tinham limitações para executar alguém, por exemplo, de acordo com a lei do Império Romano. O Império Romano não permitia que eles executassem a pena de morte sem autorização do próprio Império Romano. Tanto que quando eles querem matar Jesus, eles vão até Pilatos, Pilatos autorizar. Pilatos é o representante do Império Romano ali naquela região. Então, assim, a gente observa que, de fato, eles não estavam executando a lei exatamente como seguia o protocolo, por várias limitações, questão cultural e também questão do próprio Império Romano. Dito isso, a gente vê por aí algumas pessoas dizendo que, na verdade, os judeus estavam testando Jesus, que essa mulher, na verdade, não estava em adultério, que era só um teste. Mas eu não concordo muito com essa explicação, porque, no final, Jesus fala com a mulher, cadê os teus acusadores, ninguém te acusou, vai, não peques mais. Então, parece que, de fato, ela era uma mulher adúltera mesmo. Tá? Ela foi pega em adultério e estava sendo julgada ali. Então, a gente precisa entender esses detalhes aqui. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada e, por isso, questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. Como eu já expliquei no slide anterior sobre a lei, eu não vou me estender muito aqui nessa parte, só destacando que aqui o teste era, se Jesus mandasse matar essa mulher, ele estaria sendo contrário ao Império Romano. Ele estaria contrariando o Império. Estaria de acordo com a lei do Antigo Testamento, mas seria contrário ao Império Romano. Isso seria problemático para Jesus. Se Jesus falasse assim, não pode matar, Jesus estaria de acordo com o Império Romano, mas estaria contrário à lei do Antigo Testamento. Então, a ideia aqui era realmente deixar Jesus sem saída. A mesma coisa acontece quando eles perguntam para Jesus sobre a moeda, sobre o imposto, deve pagar imposto. Então, assim, sempre eles faziam esses testes, porque como Jesus era uma figura pública que atraía multidões, ele, no caso, era o próprio Messias, mas não do jeito que o povo pensava, mas mesmo assim existia essa possibilidade das pessoas exaltarem Jesus como Messias e isso ser problemático de um ponto de vista lá do Império Romano. Então sempre eles
estavam ali tentando, fazer alguma pegadinha com Jesus. Mesmo que o caso da mulher aqui é um caso verdadeiro, que a mulher estava em adultério, eles estavam testando Jesus para saber se Jesus ia seguir a lei ou se ia ser contrário ao Império Romano. O nosso Senhor respondeu. Eu acho isso aqui assim, uma das coisas mais espetaculares do ministério de Jesus. Eu gosto muito dessa passagem, que ele fala assim, ó, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ou seja, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Assim, olha só que coisa linda. Jesus poderia dar uma resposta mais elaborada, mais bonita, explicar sobre a lei do Antigo Testamento e tudo mais, aquela coisa toda. Mas não. Ele foi no âmago do coração das pessoas. Ele foi na consciência de cada um. Se você acha que o seu pecado é inferior ao pecado dela, vá lá, vá em frente. É nesse sentido, porque nós temos essa tendência de classificar os pecados, como maior, como pior, e esquecemos que todos nós somos pecadores. Então, às vezes, a gente quer acusar porque traiu, porque bebeu, porque não sei o quê, mas nós, muitas vezes, no dia a dia, mentimos, no dia a dia, nós fazemos uma fofoca, no dia a dia, nós, praticamos vários pequenos, entre aspas, delitos, e achamos que está tudo bem. Mas, no fundo, é pecado. O inferno, que vai o adúltero, que vai o homossexual, vai o mentiroso, vai o orgulhoso, vai o egoísta. Está todo mundo dentro do mesmo pacote. Sabemos que em Cristo, nós somos salvos em Cristo, Ele pagou o preço dos nossos pecados e nós somos salvos por causa dos méritos dEle. Mas se nós olharmos para a nossa vida, para as nossas falhas, nós não temos mérito nenhum. Não somos melhores do que ninguém. Então, assim, quando Jesus diz isso, se você não tem pecado, que atire a primeira pedra, cada um largou sua pedrinha ali, e foi embora. Porque sabe que é um pecador. Na prática, nós não precisamos de ninguém revelar pecado na igreja. Nós já sabemos que somos pecadores. Nós já sabemos os nossos pecados. Tem gente que fala assim, eu tenho medo de ir na igreja lá porque tem um pastor que revela pecado. Não existe isso. O pecado já está revelado dentro do seu coração para você mesmo. Você não precisa ter medo de alguém revelar, não. Então é isso. Nós conhecemos o nosso coração, assim como aquelas pessoas conheciam o coração delas, sabia? Todos eles eram pecadores. Ninguém ali era melhor do que aquela mulher. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas falhas. Então, ser confrontado com essa verdade nos mostra que realmente nós somos pecadores e nós precisamos de Jesus. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Então, a libertação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, o livramento da condenação pelos nossos pecados está em Cristo Jesus. Ele que nos traz essa libertação, Ele que nos livra, Ele que nos perdoa, Ele que tira a condenação e nos dá uma nova vida. Então, somente por meio dele, e mesmo em Cristo, mesmo salvos em Cristo Jesus, nós ainda erramos, nós ainda falhamos. Mas ele morreu por esses pecados também. Ele morreu pelos pecados do passado, do presente e do futuro. Então, o tempo todo, nós temos que confiar que o sangue de Cristo está nos perdoando. Que o sacrifício de Cristo foi para perdoar as nossas falhas, nossos pecados. Então, é o tempo todo que nós devemos confiar que Cristo está nos perdoando. Não pense você que você foi salvo, perdoado e pronto, você não peca mais. Não existe isso. Todos nós erramos, todos nós falhamos, mas o posicionamento do cristão, do crente verdadeiro diante do pecado é diferente do mundo. É um posicionamento de arrependimento, de constante arrependimento diante de Cristo e crer sempre que o sacrifício de Cristo está sempre nos perdoando dos nossos pecados. 2.2. Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Então, assim, Jesus ele representa essa verdade libertadora, mas os escribas e fariseus, doutores da lei e tudo mais, eles estavam com o coração endurecido. Eles tinham resistência de aceitar essa verdade. Estava a verdade diante deles, o próprio Salvador diante deles, e eles estavam com o coração fechado. Não queriam acreditar, não criam no Evangelho. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus.
Então, assim, Jesus, ele é a verdade, independentemente se eu creio ou não. Tem gente que é ateu, eu sou ateu, não sei o que e tal. Tá, você é ateu, mas Deus existe, independente de você crer ou não que ele existe. Ponto final. Entende? Jesus, ele veio executar o seu plano de salvação e ele executou. Ponto final. Ele é o Salvador e ponto final. Essa salvação está disponível. Se você fechar o seu coração e não crer, beleza, tranquilo. Você tomou essa decisão. Mas ele está de braços abertos para te receber. O sacrifício dele foi eficaz. Ele realmente pagou o preço dos pecados e todos aqueles que creem têm os seus pecados perdoados, são libertos por essa verdade. Não é por acaso que ele próprio declarou, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, João 14,6, que a gente já citou anteriormente, reforçando aqui agora, Jesus é o caminho. Ele é o único caminho que leva até a Deus. Não existe outro caminho, não tem outra forma de se salvar que não seja por meio de Cristo. A salvação está baseada em Cristo e ponto final. Nós precisamos crer em Jesus como Salvador. Nós precisamos confiar em Cristo e somente Ele nos conduz até o Pai. Ele é a verdade. Ele é a verdade que liberta. Ele é a verdade que salva. A verdade aqui é o próprio Cristo. A verdade é o Evangelho, que é Ele mesmo. Conhecendo Ele, você conhece a salvação. Conhecendo a salvação, você conhece o caminho, você chega até a Deus. E Ele é a vida, porque Ele nos dá uma nova vida, aqui e agora, que nós cremos nele, e também Ele nos dá a vida eterna. Então nós temos que crer em Jesus, porque somente Ele nos conduz ao Pai, nos liberta e nos dá a vida eterna. Esta verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar Deus. Assim, o fato de Jesus ser a verdade encarnada, isso é algo fundamental porque nós podemos dizer assim, o próprio Deus esteve no nosso meio. O próprio Deus habitou aqui. O próprio Deus que nós cremos, ele é um ser todo-poderoso que está lá no céu distante, mas ao mesmo tempo ele está conosco. Ao mesmo tempo ele participou conosco aqui dos nossos sofrimentos, das nossas necessidades e até hoje ele intercede por nós. Então, assim, o cristianismo é uma religião diferente porque crê em um Deus que esteve conosco, que participou conosco, um Deus que encarnou, que esteve aqui. Entende? E até hoje, segundo a maioria dos teólogos, ele continua encarnado, ele continua sendo Deus homem por toda a eternidade. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. É a única verdade, não existe mais nada. Tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. 2.3. A verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guia suas vidas. Então, as pessoas querem viver uma vida diferenciada, querem viver uma vida melhor, querem viver uma vida saudável, quer ser uma pessoa equilibrada. E aí procura isso nas filosofias, procura ler livros de ética e procura, enfim, seguir alguma filosofia que permeia o mundo por aí. Pode ser algo mais religioso, menos religioso, mas de certa forma são teorias, né, que falam sobre o comportamento humano e uma maneira que a pessoa tem que se comportar. Nós podemos, por exemplo, destacar aqui o shintoísmo, o budismo, que são religiões filosóficas, que muitas vezes não está atrelada à figura de um Deus. Por exemplo, para o budismo, Deus não é importante. Deus não está presente, muito presente ali no budismo como religião. É mais uma filosofia de vida mesmo, dentre outras filosofias que as pessoas seguem, né? Então, enfim, como eu já disse, tem algumas filosofias que são mais religiosas, outras menos religiosas. Mas as pessoas estão procurando, né, guiar a sua vida a partir disso. E elas eliminam Cristo. Elas tiram Cristo da jogada. Jesus não está presente. Porque parece que o mundo acha muito mais fácil eliminar Cristo. Eu acredito que isso é porque seguir a Cristo exige sacrifício, abrir mão de muitas coisas, deixar de pecar. Então, muitas pessoas estão presas nos seus pecados, não querem abandonar. Então, querem uma filosofia que massageia o ego e que deixa elas permanecerem ali nos seus pecados. Então, por isso que parece ser muito mais fácil deixar de lado Cristo e seguir qualquer outra coisa por aí. Outras examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo.
Aqui nesse ponto, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não falar contra a ciência, que não é o objetivo, tá? Tem gente que vai chegar na classe da EBD e falar mal da ciência, que a ciência é isso, que a ciência é aquilo. E não, assim, a ciência faz parte do nosso dia a dia, tudo que nós usamos, tudo que nós vestimos, tudo que nós bebemos hoje, passou por um laboratório e a ciência está presente no dia a dia. A ciência é boa, é maravilhosa, eu gosto desse conteúdo. Quem acompanha o EBD em Foco sabe, né, que eu sempre exalto a ciência, né? Eu sou bacharel em física, tenho mestrado, sou professor universitário, enfim. Então eu gosto muito das questões científicas, né? Eu acredito que a ciência sim é algo maravilhoso, é uma maneira que Deus nos deu de conhecer melhor dele, conhecer do mundo também. Então a gente conhece sim melhor de Deus através da ciência, eu acredito nisso. Né? Mas aqui são aquelas pessoas que falam assim, eu não quero servir a Deus, Deus não existe, né? E toda a verdade está na ciência. Eu vou seguir a ciência porque a ciência me dá resposta para tudo que eu preciso. E não vai dar. Infelizmente, não vai dar. Então, assim, é depositar a confiança na ciência, como se a ciência explicasse tudo. Isso não acontece. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo, né? Cartas, tarô, enfim, essas coisas por aí que eu não tenho muito conhecimento, nem gosto muitas vezes de falar, né? Mas eu sei que são assim, religiões esotéricas que as pessoas seguem, né? Até mesmo horóscopo, né? Uma coisa simples, mas é um tipo de esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com seus habitantes. Ou seja, nós temos essa verdade única que é Jesus Cristo. Essa verdade, ela se manifestou, ela participa conosco, mas ao mesmo tempo ela é separada deste mundo. É algo separado, ou seja, Deus não é a natureza, não é a criação. Deus é Deus, a criação é a criação. Deus criou todas as coisas, mas ele se relaciona conosco, ele está conosco, ele encarnou e viveu entre nós. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Ou seja, só conhecemos a verdade em Cristo. Não tem como conhecer a verdade na filosofia, no esoterismo, na ciência. Não, nada disso. Somente em Cristo Jesus, porque ele é a verdade. Tópico 3. Jesus, a verdade que liberta o pecador. 3.1. A verdade que liberta. A passagem de João 8, de 31 a 38, está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Porque assim, Jesus teve o contato com a mulher adúltera, a situação ali aconteceu no começo do capítulo 8, e mais na frente, no capítulo 8, ainda versículo 31 a 38, Jesus vai trazer o seu ensinamento sobre a verdade. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. Como eu falei anteriormente, nós temos que crer e permanecer em Cristo. João 8,31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer ser discípulo de Jesus? Permaneça na palavra, permaneça naquilo que ele ensinou. E permanecer no que Jesus ensinou é viver uma vida prática, diferente, ou seja, você colocar em prática o que ele ensinou no dia a dia, no cotidiano. Não adianta também você falar, eu creio e tal, e o seu comportamento é totalmente contrário. O seu comportamento no dia a dia, no cotidiano, tem que estar relacionado com o que Jesus ensinou. E aí significa, de fato, que você permanece no que ele ensinou. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e, por meio dela, será libertado da servidão do pecado. João 8, 34 a 36 diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus está confrontando os judeus que diziam que eram livres, que diziam que eram filhos de Abraão, aquela coisa toda. Só que eles não queriam crer em Jesus como Salvador. Aqueles judeus lá que estavam ouvindo Jesus, uma boa parte não queria crer. Vale ressaltar que alguns criam, né? Aqui no versículo anterior, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Ou seja, Jesus estava ensinando ali, né? E naquele grupo tinha alguns que acreditavam nele. Jesus virou para esse grupo e falou assim, se vós aí, ó, vocês que creem em mim, permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis livres. Mas aí ele vira para outro grupo e fala assim, e vocês,
né, que cometem pecado, vocês são servos do pecado, vocês são escravos do pecado. Vocês, né, não têm espaço no meio dos filhos. O servo não fica para sempre, né, na casa, mas o filho sim, permanece para sempre. Aí ele vai e confirma: pois se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a liberdade de fato só acontece em Cristo Jesus. Permanecer no pecado significa permanecer na vida de escravidão. Portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. Então, ao encontrar-se com Cristo, o pecador ele é liberto por completo do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira libertação à vida do pecador. Então, de fato, Jesus ele nos liberta, e essa libertação ela é eficaz, ela é transformadora. Isso aconteceu comigo, aconteceu com você que está me assistindo e aconteceu com milhões de pessoas por todo o mundo. Milhões de pessoas foram libertas da escravidão do pecado por meio de Cristo Jesus. E assim, tem muitas histórias sobre libertação, né? Pessoas que abandonaram vícios, que abandonaram comportamentos ruins, depois que creram em Jesus como Salvador e permaneceram em Cristo. 3.2. O que é a verdade? No Evangelho de João, fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdade debatidos nas obras de filosofia. Ou seja, Jesus se apresenta como a própria verdade, e isso é totalmente diferente do que as filosofias ensinam por aí. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. João 14,6, que a gente já leu, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a libertação acontece somente em Cristo Jesus, né, crendo nele, porque ele é a verdade. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Em Jesus alcançamos a verdadeira liberdade. Então, de fato, Jesus nos libertou, nos restaurou, nos deu uma nova vida e ele, assim, nos dá força para permanecer nele. Eu acho que isso que é especial assim no cristianismo, porque a gente crê numa verdade que nos fortalece, uma verdade que nos capacita, numa verdade que nos sustenta. Então, crer em Jesus implica não somente assim em ter uma nova vida, mas também em permanecer nele, e isso ele próprio nos garante essa permanência, porque ele nos dá força. Tudo depende dele. 3.3. Verdadeiramente livres. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus, como está em Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui nós temos um ponto que já foi estudado bastante em aulas anteriores, principalmente a revista anterior da CPAD, né, que a gente falou bastante dessa questão do pecado, pecado original, pecado de Adão e Eva, corrompeu toda a humanidade. E, enfim, todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa e por causa dessa natureza nós pecamos, cometemos várias falhas. Então, todo pecado tem a mesma origem, né? Vem justamente dessa natureza. E por meio de Cristo, por meio de um homem, no caso, por meio de um homem o pecado entrou, mas por meio de um, né, somos livres do pecado, que é Jesus Cristo. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Então é isso. Tá? Toda a humanidade está corrompida. Não somente as pessoas, mas a própria criação, as ideologias, as ideias políticas, tudo está manchado pelo pecado. Não tem nada nesse mundo que não está manchado pelo pecado. Os filmes que a gente assiste, as séries, os livros que a gente lê, a humanidade está manchada pelo pecado. É claro que isso não significa que a gente não vai ler um livro, que a gente não vai assistir um filme, não vai assistir uma série, não é isso. Tá? O que eu quero deixar bem claro aqui é que o pecado manchou tudo que existe. E nós, em Cristo, temos essa visão de entender, de fato, as coisas, entender a realidade, como ela realmente funciona, né? E ver que a humanidade está cativa pelo pecado e que somente Cristo pode trazer essa libertação. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. Isso aqui é muito importante, né? Porque tem crente aí que tem medo do diabo e tal, aquela coisa. Irmãos, nós estamos livres da influência do inimigo. Em Cristo, o inimigo não nos toca. Quem está no mundo tem, sim, a influência do inimigo. Leia Efésios capítulo 2.
Está bem claro ali. Quem está no mundo segue as coisas do mundo, a influência de Satanás, os desejos da carne. Enfim, a gente vê aí algumas pessoas falando que vendeu a alma para o diabo. Na verdade, assim, todo mundo que está no mundo pertence ao diabo. Não precisa vender a alma para o diabo, entende? É uma coisa, enfim, eu acho umas coisas bestas que o pessoal fala aí. Eu não vejo muito sentido nisso. Quem está no mundo já era, entende? O pessoal, fulano de tal, político, ou fulano de tal, ou ator fulano de tal, vender a alma para o diabo. Não, quem está no mundo já está no mundo, entende? Já era. Tem que ouvir o evangelho e crer no evangelho, e ponto final. Tá? Não existe essa de que a pessoa vender alma para o diabo não pode aceitar Jesus. Não existe isso. Tá? Isso não funciona assim. O Cristo morreu por todos e qualquer pessoa pode crer em Cristo como Salvador. Da mesma forma que quem está em Cristo está numa nova dimensão, não tem influência de Satanás e vive uma vida diferenciada. É o reino de Deus. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Somos nova criatura, o Espírito Santo habita em nós, temos uma vida diferenciada, habitamos no reino de Cristo e estamos sob a influência de Cristo e livres da influência do inimigo. É isso. Viver uma vida diferenciada é somente em Cristo Jesus. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. É isso. Temos que ser semelhantes a Cristo. Fazer o que Cristo fez, agir como Cristo agiu, andar como Cristo andou, é sermos imitadores de Cristo. Conclusão: a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. Então, de fato, é isso. Né? Quem está em Cristo Jesus não tem mais a prisão do pecado, a prisão do inimigo. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso, é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do nosso Senhor Jesus. Então é isso. Não existe solução para o mundo em nada. Tá? O mundo está perdido e a única solução é Cristo Jesus. É pregar o Evangelho. É levar o Evangelho às pessoas. Esses dias eu vi um vídeo do Iago Martins que ele estava falando da marcha para Exu. Ele falou assim, eu quero que a marcha para Exu acabe. Aí eu fui assistir o vídeo, né? E aí, assim, eu não conheço essa marcha para Exu, né? Deve que tem em algum local do Brasil. E aí, eu acho que gerou uma certa repercussão das pessoas querendo uma canetada de um político para acabar com a marcha para Exu. Vamos acabar com a marcha para Exu e tal, que não pode, essas coisas, o Brasil é um país cristão, aquela coisa toda. E aí, o Iago Martins fala assim, gente, vivemos em um país que é laico, né? Ou seja, de certa forma, todas as religiões podem se manifestar. Então, se a gente quer que a marcha para Exu acabe, que ela acabe pela pregação do Evangelho. Não porque um político vai lá e dá uma canetada. Se a gente quer que a marcha gay, a passeata gay, nem lembro mais como é que é o nome que fala, acabe, a gente precisa orar, pregar o Evangelho e fazer com que as pessoas se convertam. É isso, entende? Se a gente esperar uma transformação desse mundo através da política, isso não vai acontecer. A transformação vem através da pregação do Evangelho. E a escola bíblica dominical é o exemplo mais assim, forte sobre isso. Quando ela surgiu, acho que é na cidade de Rochester, não lembro mais o nome da cidade, com Robert Hicks lá na Inglaterra, não somente a cidade que ele morava, mas toda a região, né, foi impactada pela escola bíblica dominical, porque os níveis de violência caíram drasticamente. As pessoas viviam com medo, tal, a violência muito grande, os presídios lotados e as ruas cheias de ladrões, as crianças roubando, aquele caos total aquela sociedade. Quando Robert Hicks teve a ideia de colocar as crianças na escola para estudar a Bíblia e outras coisas, estudava Bíblia, estudava matemática, estudava português, passava o dia inteiro, o domingo inteiro estudando, isso se espalhou por toda a Inglaterra, a violência diminuiu, a pobreza diminuiu, ou seja, houve toda uma transformação na sociedade por causa do Evangelho. Então, se a gente ficar esperando uma transformação, uma mudança nesse mundo, através de qualquer outro meio, através da ciência, por exemplo, não vai acontecer. Através da política, não vai acontecer. Através da filosofia, não vai acontecer. Só vai acontecer através de Jesus. Somente através do Evangelho. É a mensagem do Evangelho. É isso. E a gente tem que pregar essa mensagem e dar exemplo, né? Dar testemunho. Amém? Então, encerro aqui. A gente tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja.
E, mais uma vez, reforçando nosso site, ebdenfoco.com, nosso WhatsApp, nosso conteúdo e o nosso aplicativo que você pode baixar e acessar tudo na palma da sua mão. Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.